Kenjaku, o vilão que nunca existiu, Jujutsu Kaisen. E Legal. a roda da fortuna não para. Nobara, Inumaki, Megumi são algumas das É, maiores pausa aí. decepções. Já sim? 3 minutos. Não, é que esse título é muito bom. Independente do que ele fala, esse título é muito bom. Eu quero clicar nesse vídeo sem saber se ele vai falar alguma coisa que faz sentido ou o maior absurdo da história, entendeu? Entendi. Ele vai falar o Não maior precisa nem absurdo. assistir Jujutsu, né? É só, tipo, o vilão que nunca existiu. É um título muito É a foda. mesma thumb do LinkedIn, é por isso que eu não disse da thumb, né? Eu disse do título, mas beleza. As palavras fazem o sentido que você quiser. de Jujutsu Kaisen. Aqueles personagens que tinham tudo pra ser incríveis, mas que acabaram ficando pelo caminho com pouco ou praticamente nenhum desenvolvimento. Só que tem um personagem que consegue superar todo mundo sozinho, o Kenji. Peraí, que eu preciso voltar pra qual foi a lista de personagens que... Tá travando só pra mim ou é pra você No também? Discord, não, tá travando o Discord, sim. Tá, Mas na live tá normal, o que importa. ok. Nobara, Inumaki, A não ser que alguém são não tenha algumas falado, né? A gente já acredita que fez. Não, se tivesse travando na live, o pessoal tinha falado. O Inumaki? das maiores decepções de Jujutsu O Inumaki é uma decepção? Kaisen. Aqueles personagens que tinham tudo pra ser incríveis, mas que acabaram ficando Tá pelo bom. caminho com pouco ou praticamente nenhum desenvolvimento. Só que tem um Admito. personagem que consegue superar todo mundo sozinho. Quem? Kenjaku. Um vilão que tá nessa história muito antes do primeiro capítulo, manipulando tudo e todos com Não vou Ah, ser Jujutsu não, Zero. não vou ser pedante, não vou ser pedante. tão bom, mas que no fim tem uma conclusão tão ruim, mas tão ruim que parece ter sido feito na sacanagem. Então, bora que hoje o assunto vai ser complicado. Se você perguntar quem é o vilão principal de Jujutsu Kaisen, É o Sukuna. tem uma chance bem grande da resposta ser o Sukuna. Ele é apresentado logo no início da história, é super forte, o rei das maldições, luta direto com Gojo, que é o feiticeiro mais poderoso de todos, e tá literalmente dentro do corpo do protagonista. Então, dá pra entender porque Não dá pra entender. Ele é o vilão principal. Isso não é uma ele questão tem de opinião. essa cara de Vamos- vilão principal e Pausa aí. Vamos lá, vamos fazer renda aí então. Ó. Ele. Quem é o personagem que faz a história andar? Com as suas tramóias? É o Sukuna. Quem é um vilão que faz coisas que mexem Vilanescos. com o protagonista e fazem a história andar? É o Sukuna. Beleza. isso Não é foi feito Camaro? de propósito. A ideia era essa, pra fazer a gente É porque, se eu, concentrar. é porque eu entendo o ponto dele. Porque ele vai chegar no jogo do abate, né? E ele vai dizer porque ele fez o jogo do abate, ele. Então. E também por ele ter essa questão de quase que apertar as mãos, né? O Sukuna meio que apertou as mãos com ele ali. De tipo, vamos fazer Vamos fazer maldade. Vamos fazer maldade? Ele compreender ele como o grande arquiteto. Só que eu até entenderia se é quase... Olha, vamos lá. É quase dizer que o Dr. Maquigero é o vilão da saga Cell. De certa forma, assim. Porque foi ele que arquitetou e foi ele que construiu aquilo. Então, sem ele, não teria o Cell. E, de certa forma, o mesmo aconteceu com o Sukuna, né? Que eu não vou dar o spoiler porque você que não leu o mangá não sabe ainda o que aconteceu. Pra tudo que... Porque o Itadori tancou, comeu o dedo, né? Então, não vou dar esse spoiler. Mas, nesse sentido, ele juntou ali todas as peças para a coisa funcionar. Mas, no final do dia, a batalha contra o Sukuna, né? Contra o Rei das Maldições, né? É Jujutsu Kaisen o nome da parada. Então, tipo, é difícil de você afirmar que não é o Sukuna o vilão, né? Não sei o que ele vai dizer mais pra frente, mas é um pouco estranho isso. Ainda mais como ele vai se concluir. Inclusive, quem não viu, quem tá vendo pelo anime vai tomar spoiler, tá? Vai tomar. Já é o segundo vídeo. Ó, isso é claro.
no Sukuna e ver ele como o principal perigo do mundo Jujutsu e junto com o grupo principal ficar pensando em formas de vencer ele na luta final. Mas é no 5º episódio ou no 10º capítulo que a gente conhece o verdadeiro vilão da história, ou melhor, mais ou menos. O pseudo Geto ou Geto falso é apresentado como esse feiticeiro começando uma aliança com as principais maldições do arco: Jogo, Hanami, Dagon e mais pra frente o Mahito. Basicamente são esses caras que vão criar todas as lutas, os planos, os conflitos da história inteira. Tudo isso Isso não é verdade. enquanto o pseudo Geto tá lá nos bastidores, fazendo tudo das sombras, manipulando Pausa de todo novo. mundo. Quem cria... Cara, isso pra mim, inclusive, é genial em Jujutsu Kaisen. Quem cria os conflitos de Jujutsu Kaisen, pasmem, são os medos que a sociedade tem, Uhum. que geram os vilões. Então, eles não são os agentes do caos. Eles são as consequências do caos. Então, até porque isso não é nem uma leitura assim, estou fazendo uma interpretação. Isso é o que a obra diz. Em texto, tá lá dizendo. Que esses personagens nascem do medo das pessoas. Então, o que move Jujutsu Kaisen é o medo que as pessoas têm dos acontecimentos. Então, não, eles não são. Mas beleza. Vai. Sem chamar tanta atenção, o que acaba se tornando um dos principais problemas do personagem, já que em todos os arcos ele tá lá fazendo a história acontecer, moldando o mundo à sua vontade. É ele quem aparece com o Reino da Prisão ainda no primeiro arco como uma solução para selar o Gojo. No arco do intercâmbio, ele quem rouba os úteros da morte para pouco depois criar as 3 pinturas da morte junto com Mahito. Em Shibuya é só quando ele aparece que o plano do selamento do Gojo dá certo, já que se não fosse isso, o Honrado ia continuar espancando todo mundo como ele já estava fazendo. E isso só funciona porque ele tá usando o corpo do Geto de verdade, o melhor amigo do Gojo que a gente viu em Jujutsu Kaisen 0. E só aqui, na cena dele abrindo a cabeça do Geto e mostrando quem ele realmente é, que a gente começa a entender de verdade a importância do Kenjaku. O Geto é só uma ferramenta, uma casca que ele veste para poder completar os seus objetivos, usando as suas habilidades de controlar outras maldições e a amizade que ele tinha com o Gojo pra tirar ele da luta. E isso de cara já coloca ele num nível diferente, como alguém que não tá focado em ser super forte, poderoso, que vai matar todo mundo com uma técnica super foda, mas sim que ele tem um plano muito complexo, muito elaborado, cheio de passos, de etapas, que ele é o cérebro de tudo, literalmente. E ok, até aqui não tem nada de errado com essa construção, ele fica ali meio que nas sombras, escondido, mas isso faz parte do personagem, é literalmente o que define ele no início da história. A grande questão é que o arco de Shibuya acontece mais ou menos na metade do mangá. Só que até agora o Kenjaku não teve muito destaque porque esse é o objetivo dele, é ficar oculto mesmo. Mas, em contrapartida, isso também significa que a outra metade do mangá vai ser importantíssima para definir se o personagem vai ser foda, aquele vilão absurdo que você nunca esquece, ou vai ser só mais uma Kaguya. O grande problema do Kenjaku É muito boa a definição, tipo, se o vilão vai ser muito bom ou se ele vai ser sem graça. não é querer contar algo. É, Vai ser muito legal, ou se não vai ser legal. É tipo, olha o vilão como se fosse uma peça solta. Ele arranca. E esse vilão solto aqui, o que ele é? Ah, não gostei. Ah, então tá bom. Porque todas as histórias são a mesma história. E todas são Naruto. Eu não aguento exato. mais. Mas enfim, é impossível ele ser a Kaguya, porque ele, como você mesmo disse, aparece no capítulo 10. não é o que ele representa, quem ele é, mas sim o que a história prometeu que ele seria e ele nunca se tornou. Eu vou usar esse não é a primeira nem a última vez que a gente vai ouvir isso, mas eu não aguento mais. Sim. A história não promete nada. A expectativa é sua. Você cria as expectativas. O autor pode cumprir ou não qualquer expectativa que você tenha. Ele não tem obrigação de cumprir nada. Ele pode te frustrar. Frustração é uma ferramenta tão útil quanto entregar o que você quer. Inclusive, às vezes, mais potente. Então, não. Você não está pedindo uma pizza 4 queijos e ele te entregou uma pizza de atum. Não é assim que funciona. E calma que eu já vou explicar essa frase, mas a partir daqui a gente vai começar a falar dos spoilers do Habla, mangá, Guido. do que aconteceu. Obrigado. Então, se você não É que isso é... Todo vídeo do Marco tem esse momento do... Ah, mas ele não entregou o que ele prometeu. Casamento. Mas o boneco Isso. 1, O que o já- boneco 2 não beijar.
é tão antigo que ele conhece muito bem a Tengen, que é literalmente uma feiticeira imortal, que nasceu lá no período Nara, antes da Era Heian. E inclusive foi nesse período tão importante pro mundo do Jujutsu em que o Kenjaku foi mais ativo, usando a sua técnica inata de transportar sua mente, o seu cérebro para outros corpos, para assim continuar vivendo para sempre. Depois ele vira passivo, né? E desde esse momento já fica bem claro pra gente que o Kenjaku não tem um grande ideal, um objetivo nobre ou muita maldade. Ele simplesmente tá fazendo tudo que ele faz por curiosidade, por tédio. E é exatamente aí que começa o seu verdadeiro plano, já que foi durante a Era Heian que o Kenjaku ajudou o Sukuna a dividir a sua alma, a sua essência em 20 dedos para continuar vivendo depois da sua morte humana. E a partir desse momento do selamento do Sukuna, que a sua energia amaldiçoada continuou acumulando, aumentando cada vez mais ao longo desses 1000 anos até chegar no início da história. Só que nesse meio tempo o Kenjaku continuou trabalhando, já que o Sukuna era só o primeiro de muitos passos. Durante todo esse período ele convence os feiticeiros mais poderosos do seu tempo a também se tornarem objetos amaldiçoados, assim como ele fez com o Sukuna. Ele assume o corpo do Noritoshi Kamo, cria as pinturas da morte, luta contra 2 usuários dos 6 olhos, tudo pra tentar impedir a fusão com a Mestra Tengen e manipular as barreiras lá do plasma estelar. Mas como seu plano não deu certo logo de cara, ele continua esperando, pesquisando e estudando pra entender como funcionava todas as técnicas de todo mundo, pra isso ele ganhar mais vantagem. E nesse processo todo que se passaram uns 1000 anos até a gente chegar na Era Moderna, que foi quando o Kenjaku usou a sua técnica pra assumir o corpo da Kaori Itadori, esposa do Jin Itadori, com o simples objetivo de ter um filho com ele, já que o pai eu acho que não é exatamente essa sequência, mas tudo bem. Eu sei que é meio confuso, meio complicado, então eu vou tentar dar uma simplificada aqui pra facilitar. É dito que durante a gestação do Sukuna, ele dividia o útero com o irmão gêmeo, mas como a sua mãe não tinha muito o que comer, eles estavam literalmente passando fome, os 3 estavam à beira da morte. E por isso, para não morrer de fome, o Sukuna literalmente consumiu o seu irmão gêmeo, que mais tarde reencarnou no Asuki Itadori. Por conta desse parentesco, o Kenjaku tomou o corpo da Kaori e engravidou do Jin, nascendo assim o nosso grande protagonista, Yuji Itadori, filho do Kenjaku e de certa forma meio que um sobrinho distante do Sukuna. E como se não bastasse, logo depois do Itadori nascer, o Kenjaku foi lá e selou um dos dedos do Sukuna dentro dele. Pique a Kyuubi em Naruto, tudo porque ele era a parte central do seu plano de 1000 anos. A ideia era criar um receptáculo perfeito, capaz de absorver, de conter esse poder absurdo sem perder o controle, vulgo Sukuna. E assim, pra gente fechar a história do passado do Kenjaku, a gente chega em 2017, durante os acontecimentos do Inventário Oculto, que é também o filme de Jujutsu Kaisen Zero. Então fica bem claro pra gente que ao longo dos últimos 1000 anos, o Kenjaku acumulou uma quantidade ridiculamente absurda de conhecimento, técnica, habilidade, experiência de batalha e tem um plano ainda mais complexo. Com o detalhe de que a parte que a gente vê dele no início da história, tanto do mangá quanto do anime, é só a pontinha do iceberg, tem muito mais por trás disso, que é toda essa história, esse background que a gente acabou de comentar. Agora, me fala com sinceridade aqui, esse é ou não é um plano complexo pra caralho, nível Aizen? Um plano nível Aizen. Com potencial de ser de um dos vilões mais cheguei nessa parte de Bleach ainda. animes. Não tem como. Já passou. Você já passou. Não. Mas, como... Calma aí. Calma aí, guerreiro. Sinto lhe dizer, guerreiro. Sinto lhe dizer, Hit. Que aquele plano do arco passado, dos arrancares lá, aquele é o É o plano... mesmo nível. É o mesmo nível, sim. É o mesmo... Não é nem falando de nível, é aquele plano que é o plano super complexo. Sim. A gente mata uns caras aí, Sim. pega esses poderes, faz ali uma eugenia e é isso. Exatamente. Faz um bem bolado e é isso. Não acho muito complexo, não, vou ser bem sincero. Sei lá o que. Sinceramente, eu não sei. Eu acho que eu não sei o que essa palavra quer dizer. As palavras se perdem com o tempo, Hit. Não, porque assim. Quando a pessoa tá falando complexo, ela está falando que é uma sequência muito bem arquitetada de passos, ou ela já pode ser complicado? Complicado. Tem muitos passos. Complicado. Porque complexo e complicado são coisas distintas. São. É porque se o cara falar, eu vou matar essa cidade, ok. Aí não é um plano complexo, mas ele fala, eu vou matar a cidade porque eu tenho isso aqui em mente, aí é complexo. Ele não pode só matar por matar. Tem que ter um motivo exato. O motivo tem que ser complexo. No que o deitor quer que seja o complexo, no caso. Entendi. Mas assim... Ele não pode ser só do mal, entendeu? Ele não pode ser só malvado. Tem que ser... Não, tem que ter um motivo muito concreto. Que no caso é complexo. Nesse caso.
É na Então, segunda mas parte do vou levantar uma bola aqui que todo mundo já viu. O plano do Eren, ele era complexo ou ele era complicado? Hum, talvez complexo pelo motivo ideológico dele. Não, mas aí você tá colocando uma camada já de moral. Eu acho ele Falando só do plano. Eu acho ele complicado. Porque no final é simples, é andar com os titãs gigantes. No fim das coisas, ele só olhou pro passado, viu todas as opções e tomou a E decisão que ele achava decidiu. que era melhor. É. Tipo, não é complexo, Não. mas é muito complicado. Não é complexo. Sim. Ele é muito complicado, sim. Entendeu? mangá que as coisas mudam completamente, e não de um jeito bom. O famoso jogo do abate, onde o Kenjaku deixa de... Deve ser por isso que ele tá falando que esse é o verdadeiro vilão, porque o plano dele não é complexo. das sombras e vira É isso realmente mesmo, o mas vilão é isso mesmo. principal. Pelo Esse é o meu É que ponto. eu tô de fato fazendo isso. menos Mas essa é a eu tô visão. pensando Esse eu tô só ouvindo o vídeo. Ok. com potencial de ser de um dos vilões mais fodas, mais marcantes dos animes. Não tem como, o Kenjaku foda. realmente é um gênio. Mas, como nem tudo são flores, e vocês já viram no título, é na segunda parte do mangá que as coisas mudam completamente, e não de um jeito bom. O famoso jogo do abate, onde o Kenjaku deixa de ser um manipulador das sombras e vira realmente o vilão principal da história, ou pelo menos essa era a intenção. Esse aqui é o ponto de Essa era a intenção. virada mais importante da história depois de Shibuya. E isso não é por acaso, a ideia é passar pra gente todo o conhecimento necessário para entender as barreiras, as técnicas, o plano do Kenjaku, a fusão com a Tengen e a ameaça existencial pro Japão e até pro mundo inteiro. Esse jogo do abate é depois de muita luta Shibuya, né? É o que tá rolando agora no Sim, anime. o arco tá rolando agora no anime, sim. Shibuya que é o arco pica, e esse é o arco qualquer. É isso? Segunda galera. Não tem arco. Segundo a galera, esse início é mais ok. Aí vai ter a luta que é a mais hypada Do do mangá. mangá, que vai durar bastante tempo. E aí depois fica ruim. Entendi. interessante, personagens carismáticos, poderes super diferentes, mas o ponto principal, pelo menos pro nosso protagonista de hoje, é que essa aqui é a obra máxima do Kenjaku, a sua obra-prima. Se antes ele manipulava tudo de um jeito indireto, sem aparecer tanto, aqui ele literalmente é o líder do jogo. É ele quem comanda tudo. Ele não é o líder do jogo, isso é um ponto importante. Que cria as regras, as colônias, define o que pode ou não ser feito. A ideia do jogo é basicamente forçar a humanidade a evoluir como um todo, eliminar completamente a barreira que separa um humano e Aí é feiticeiro, uma complexo. Eu acho maldição, que o que ele pra- quer dizer é que foi ele que ele é o arquiteto do jogo. Sim. Mas ele tá dentro do jogo também, né? Ele não tá fora, né? A partir daí ver o que Ele também tem que acontece, deixar respeitar todo as mundo regras, né? numa selva livre, pra aí sim a evolução acontecer. E aqui eu acho que é importante a gente parar um pouco pra pensar o que isso significa de verdade. Porque até esse ponto da história, Ou não, a não maior ameaça que a gente Acho que tinha, sim. ou pelo Não, menos ele tá a que chamava fora, ele mais tá fora. atenção, era a do Sukuna. Tá Só fora, que né? qual era o objetivo final dele? Pelo Tá, ele tá falando com a Casa Branca. que ele estava lutando no fim das contas. O plano Ah, do é verdade, Sukuna, tá. por assim dizer, é basicamente não ter um plano. O objetivo final dele é afirmar sua própria existência, provando que ele é o mais forte, o mais poderoso e usando da violência pra isso. Ele não quer criar um novo mundo, salvar ou matar alguém específico, ele quer simplesmente se divertir, pra provar que ele é superior, que ele pode fazer isso. Pro Sukuna, viver do jeito certo é isso, é fazer a sua vontade simplesmente porque você pode, mesmo que os outros não concordem com isso. E é exatamente por isso que o Sukuna aceita cooperar, trabalhar junto com o Kenjaku, mas sem nunca aceitar ele como seu líder. Porque quem precisa das regras do sistema de manipular tudo é o Kenjaku. O Sukuna não, ele quer provar que ele não precisa de nada disso, que ele é autossuficiente. E claro que tudo isso tem a ver com o passado dele, os traumas, a rejeição que ele sofreu das pessoas lá na Era Heian, tudo que a gente já discutiu no vídeo dele. Mas de forma prática, no fim das contas, essa é a maior diferença entre os dois. O Sukuna tá sempre tentando fazer a sua própria vontade, provar o seu ponto através da força, e o Kenjaku tá tentando alcançar os seus objetivos manipulando a força dos outros. E até por conta disso que durante o jogo do abate, ele vai trazendo de volta os feiticeiros, reencarnando as pessoas que ele convocou ao longo das eras, usando cada um deles como ferramentas para o jogo acontecer e reunir o máximo de energia amaldiçoada possível. É durante essa treta toda que a gente tem a luta do Chozo junto com a Yuki contra o Kenjaku, que inclusive rende uma conversa muito foda entre eles, que a Yuki cria um fucking buraco negro pra tentar matar ele e o Kaba ainda sobrevive usando a técnica inata da Kaori, mãe do Itadori, já que ela conseguiu... Nossa, ele vai fazer a reclamação que o Yuji... Vai. O Yuji, ó. Que O maluco matou ele com uma espada só, né? O Yuta matou ele com uma espadada. Vai. Ele tá caminhando pra isso. Que ele perdeu pro comediante e não pra um cara importante.
gravidade, o que é bem inconveniente, mas beleza. ser- E tudo vai ser isso, ponto. cada um desses pontos, dos passos que ele deu até aqui, foi pra chegar no seu objetivo principal, de conseguir controlar a Mestre Tengen, já que, na prática, isso significaria controlar as barreiras do Japão inteiro. Então, até o fim do jogo do abate, o Kenjaku consegue completar uns 80% do seu grande objetivo. Agora, ele só tinha que limpar o tabuleiro, matar os feiticeiros que sobraram e pronto, 1000 anos de esforço e trabalho duro finalmente vão dar resultado. Mantendo essa ideia de que não é necessário ser o mais forte de todos, ser um Sukuna, um Gojo da vida para alcançar o seu objetivo. Desde que você tenha um bom plano e paciência, você vai chegar lá. Mas é nesse ponto que a gente chega no último arco, onde o melhor vilão de Jujutsu Kaisen, ou pelo menos que deveria ter sido o melhor vilão de Jujutsu Kaisen e dos animes shonen em geral, tem uma conclusão. Mas assim, porra, é o que o Guerreiro Salvador- fala sempre, né? Se eu tivesse Salvador roda, do seria anime. bicicleta, né? Não- Tipo, não é assim, né? O personagem, ele é uma ferramenta para cumprir alguma coisa. Se ele não tem como você chegar na conclusão de que, nossa, ele poderia ter sido, tipo, ele não é o jogador, ele não é o Neymar que se machucou, se tivesse não se machucado, ele teria sido o melhor do mundo 5 vezes. Ele é um personagem. Se não Tá tivesse tratando o o cara PSG, né? como se ele perdeu o potencial dele. Não, ele não perdeu o potencial dele, ele foi usado da maneira como o autor queria que ele tivesse usado. Tipo, eu não considero uma crítica válida você partir do pressuposto que ele poderia ter sido algo quando o autor deixa claro o que ele queria ter feito com esse personagem. Tipo, poxa, ele tinha olha só, esse personagem tinha o potencial para ser o melhor. Parece que ele tá fazendo o Enem, pô. Ele, sim, Vai passar em ele ia primeiro, gabaritar. sabe? Pô, ele era Não tão tem bom como- na escola. Pô, sabe, não é esse o ponto. E ele já deixou até claro que o ponto do Kenjaku não é o de ser o maior vilão. Ele fala no texto dele, né? Que a questão dele era mais uma questão de curiosidade. E é por isso que é tão legal o final desse personagem. Mas, enfim. Mas não é ortodoxo, então é ruim. Tão fraca. Ah, tão então, mal feita se tem uma coisa que chega Jujutsu da não raiva. é- Durante o arco de Shinjuku, o Kenjaku atua meio que de forma paralela às grandes batalhas que vão acontecendo no meio da obra. Enquanto o Gojo e os outros membros da equipe dos heróis tentam derrotar o Sukuna, o Kenjaku tá lá, tentando matar os feiticeiros que sobraram. E só o fato dele conseguir rastrear, encontrar a localização de todo mundo, já mostra que ele já tem um controle muito grande de tudo, ele sabe de tudo. Reforçando essa ideia de que o jogo do abate é literalmente só um jogo pro Kenjaku. Que cada pessoa, cada feiticeiro é só uma peça que ele pode mover livremente a hora que ele quiser. Nesse momento a gente tem algumas lutas dos feiticeiros reencarnados contra o Kenjaku, que tentam impedir ele, mas acabam não dando tanta carga. E é nessa sequência que a gente tem a luta dele contra o Takaba, que no começo parece que não vai ter muita importância, que vai ser meio que só uma zoeirazinha ali pra aliviar a tensão, mas não é isso que acontece. O grande ponto alto dessa luta tá na construção do Kenjaku. Isso porque, apesar do seu plano ser grandioso, querer fundir todo mundo com o Tengen e controlar as barreiras do Japão, ele nunca soube exatamente o que ele esperava encontrar com essa fusão. Só que era exatamente a dúvida, o desconhecido, que deixava ele tão fascinado por esse plano. Era o que motivava ele a seguir em frente. O que ele realmente está buscando é o conhecimento puro. Ele quer entender o que acontece quando a gente tira as barreiras entre as raças, os grupos, e se não tivesse mais separação entre o humano, o feiticeiro, a maldição. E ele não tá fazendo isso porque ele é bonzinho, que ele quer a união, que todo mundo dá a mão, abraça a árvore. Não é isso que ele tá buscando. Só que, ao mesmo tempo, ele não tá fazendo isso porque ele é mau, porque ele quer ver uma destruição, o caos, o mundo pegar fogo como o Sukuna. Ele é simplesmente curioso, de um jeito tão extremo que é difícil pra gente entender e até pros outros personagens também entender. Sim, porque ele é amoral. Esse é o ponto do personagem. Esse é o ponto dessa trinca, inclusive. Com ele, a Tengen e o Sukuna. E é exatamente por Sim. conta disso que o Takaba Nenhum deles é humano como mais. um inimigo nessa luta final. Ele é um ex-comediante fracassado que entrou nesse mundo Jujutsu durante o jogo de abate, e diferente da maioria dos feiticeiros, ele não tem ambições grandiosas, uma ideologia forte ou Inclusive, violentas. O que ele esse ponto aí é um ponto que é pouco falado. Essa ideia todos esses personagens juntos, né? Como eles conversam. Acho que eu nunca vi Eu acho levantar essa bola. Não falam muito, não mesmo. É bem interessante.
é o que ele sempre Absurdo, quis, foi tá? fazer Essa todo mundo rir, bandaninha ser engraçado. americana. E a técnica amaldiçoada dele é um perfeito exemplo disso. Tudo que ele considera genuinamente engraçado, que faz ele rir mesmo, acaba se tornando realidade. É um poder muito diferente de tudo que a gente já viu até aqui, apesar de Jutsu ter vários poderes diferentões, esse aqui ainda consegue surpreender, justamente porque ele vai contra os pontos principais do mundo de Jujutsu, de que o mundo é imutável e ninguém consegue mudar a realidade, quando o poder dele faz justamente o contrário. O Tanto ponto que de... nem sequer ele... O quê? Vou até O de ponto novo. de Jujutsu é que... Vou até de novo. entender, justamente porque ele vai contra os pontos principais do mundo de Jujutsu, de que o mundo é imutável e ninguém consegue mudar a realidade, quando o poder É isso mesmo que ele disse. dele faz justamente o contrário. Tanto que nem Não, porque sequer ele assim... entende o Calma aí. O ponto... É que eu não sei, tipo, exatamente o que ele quis dizer com o ponto de Jujutsu. Não, é que ele falou do mundo Jujutsu, então eu acho que é a visão. A visão dos velhos, É. então. Tá, ok. Então, ok. Tá, beleza. Mas eu acho engraçado que ele tá batendo na porta e ele vai falar, mas é ruim. Vai ser bem engraçado. Que esse cara que manipulava E vai... todo mundo, ele achava que tudo é previsível, que ele conseguia ver tudo, e aí ele é levado Uhum. e perde porque ele é levado pela curiosidade, que é o que ele queria desde o começo. próprio poder. Durante a luta Não, ficou então, muito claro que esse que eu tô achando, o que eu vou achar engraçado, tipo, no final, porque ele vai fazer toda essa contação, que inclusive eu tô achando bem conduzida a maneira como ele tá fazendo. Tipo, ele não tá apenas resumindo, ele tá tentando puxar coisas que tem na história, mas que corroboram com o pensamento dele, não tá só lendo os balões. Isso é uma coisa legal, a maneira como tá sendo conduzida. Mas para chegar na conclusão de que não vai ser bom esse final, porque ele tinha o potencial de ser outra coisa. Isso. E não de conversar a temática, o final dele ser exatamente o que conversa com toda a batalha e tudo que esse personagem é, né? Sim. Doideira. Né? Doideira vai não ser tá essa usando de conclusão, uma se forma for isso mesmo. estratégica, super concentrada, com um plano super elaborado. Justamente porque o foco dele e do seu poder é basicamente nessa parte emocional, do sentimento, e não na lógica. E por isso, o contraste dos dois é tão grande. O Kenjaku é exatamente o oposto disso. Ele é alguém extremamente inteligente, frio, lógico, racional, ao extremo, que tá aqui executando um plano de 1000 anos para alcançar o seu objetivo. E essa é a melhor parte da luta, a diferença entre eles, mas as semelhanças que eles vão tendo à medida que a luta se desenrola. Porque no início, o Kenjaku tenta fazer o que ele sempre faz, analisar, neutralizar, dominar a situação, controlar tudo de forma racional. Só que isso simplesmente não funciona, porque o poder do Takaba não é racional. E é aí que o Kenjaku simplesmente aceita o que tá acontecendo e entra na brincadeira. E eles começam a agir como se estivesse num reality show, num show de plateia. E aí a gente vê o Kenjaku rindo, brincando, se divertindo de verdade, sem se preocupar. São duas coisas diferentes, mas beleza. São. E no caso era um manzai também, não era nenhuma das duas coisas. O passo. Ele tá não era nenhum dos dois. aproveitando o momento, só que é aí que tá a ironia. É só quando ele abre mão do seu grande plano que ele consegue alcançar o seu objetivo, que é uma conexão genuína. Quando ele começa Esse não era o objetivo dele, mas tudo a bem. interagir, improvisar junto com o Takaba, ele consegue sentir pela primeira vez essa ligação. Algo muito maior, muito mais profundo que ele já sentiu com a Tengen, com o Uraumi, com o Sukuna ou qualquer um. Tanto que no fim da luta, quando o Takaba fica emocionado e deseja que aquele momento dure pra sempre, o Kenjaku não reage com maldade, violência ou raiva. Muito pelo contrário. Assim que eles voltam pro mundo real e o Takaba agradece, o Kenjaku ri de volta e diz que ele foi muito engraçado, que gostou da experiência. E é aí que na página seguinte, o Yuta chega por trás dele e arranca a cabeça do... Então a conclusão tá errada, né, chefe? Porque quem queria que não acabasse era o Takaba, não era o Kenjaku. Ele só encarou como qualquer outra experiência que ele teve. Só que foi bom o suficiente. Ele viveu a experiência da comédia que tirou ele dessa racionalidade toda. Então meio que é o Gengoku Tami dizendo que você pode ir para lugares interessantes através da comédia, alguma coisa desse tipo. E esse tirar ele dessa lógica toda que ele estava, que fez com que ele abrisse um espaço que o gigantesco, né? O que não perde as chances, tirando quando ele perdeu aquela chance, que aproveitou.
vilão mais importante da história. Ele ainda passa o controle da fusão com a Tengen pro Megumi, que estava possuído pelo Sukuna, e no fim diz que não foram 1000 anos de diversão, mas que estava feliz por ter passado os seus últimos momentos com o Takaba, para logo em seguida o Yuta acertar um golpe direto na sua cabeça, matando o Kenjaku. É uma cena totalmente anticlimática, sem muita emoção, muita firula. E aí, de novo, eu te pergunto, é um final bom, digno pro Kenjaku? Sim. Sim, é bem bom. Sua opinião, Eu que eu também gosto vou deixar a bastante. minha aqui agora. Bom, pensando do ponto de vista mais narrativo do personagem, eu acho que é uma Pensando do ponto de vista mais Vamos narrativo. Tá? Vamos lá. Aqui é bom que a partir dessas frases a gente pode tirar as amarras. Aqui não tem mais como ser babaca. Ele puxou a carta. Ele tava lá com o deck dele e ele puxou a carta aqui, ó. Ele puxou, né? Puxou. Ninguém. Vamos lá. Exato. conclusão. Não é mais sim, qual é a boa. sua Porque opinião. Calma aí. eu te pergunto, é um final bom, digno pro Kenjaku? Comenta aí sua opinião que eu também vou deixar a minha aqui agora. Bom, pensando do ponto de vista mais narrativo do personagem, eu acho que é uma conclusão, sim, boa. Porque a gente tem a presença do Kenjaku desde o início como esse motor central de tudo, mas que na verdade nunca foi motivado pelo ego, pela justiça, Não tem ou pela como ter outra. maldade, como vários Calma outros aí, personagens calma da aí. Não tem como, tipo, a partir do ponto de vista da história do personagem é bom. Mas pro hype, paia. Não tem como ter o mais nessa. Não tem. Não tem como. Não tem. Absolutamente impossível. Eu tô tentando pensar assim, como é que eu coloco um mais? Porra, eu vi A Espera de um Milagre, aí tem aquela cena final da hora, mas se ele sai da cela e mata todo mundo, ia ser mais da hora? Mesmo não fazendo então faz sentido. sentido que o fechamento do arco desse personagem seja ele experimentando uma coisa diferente, algo que acabe com o seu tédio, mesmo que seja algo diferente do que a gente esperava. Principalmente quando a gente junta as peças e lembra que ele sempre foi esse cara meio estranho, fora do padrão. E aí sim, essa estranheza passa a fazer sentido. Até porque passa a ideia de que ele não precisava ver o fim do seu plano, porque a chegada nunca foi o objetivo, e sim a experiência, o caminho até lá. O que, sinceramente, eu acho que combina com o personagem e faz sentido, principalmente quando a Não é possível, chefe. a gente pensa nessa ironia de que só quando ele abriu mão de todo o controle da manipulação que ele conseguiu alcançar a conexão de verdade que ele sempre quis. Até porque o Jujutsu Kaisen, como uma obra, fala muito disso, sobre identidade, solidão, poder. A gente vê isso com Gojo, Sukuna, Itadori, Megumi, Geto. Então faz Não seriam os temas que eu escolheria pra Jujutsu, mas tudo bem. Vai. sentido esse tema tá tão presente. Mas tem. O vilão principal da Tem. história, por assim dizer. É uma história de ação, em né? contrapartida, quando a gente olha pro Sim. contexto geral, pra Jujutsu como uma obra, aí começa a ficar complicado. Não, impossível. Não tem. Então, era esse ponto que eu achei que ia chegar. Não tem como. Pô, pra fechar o personagem faz sentido. Mas pro personagem fechar e fazer sentido, tem que ter o contexto da obra. Você não consegue Tem. quebrar desse jeito, cara. O personagem não funciona sozinho, ele tá dentro desse contexto. Quando você diz que o personagem fecha bem, você já está levando em consideração o universo. Não tem Sim. como você fazer isso. Assim, se você quiser, você pode, né? Mas assim, se você quiser ter alguma coerência, você não pode fazer isso. Você tá sendo completamente contraditório. Eu acho que se o Kenjaku tivesse em Hunter x Hunter, fechava bem. Mas estando em Jujutsu, aí é meio paia. Simplesmente porque o personagem que foi apresentado na primeira metade da história, que era um vilão genial que tinha o controle de tudo e todos, que poderia ter se tornado o mestre do mundo do Jujutsu inteiro, só não existe aqui. Faria muito mais sentido com a construção que foi feita se, no fim das contas, fosse revelado que ele era o grande responsável por tudo, que estava manipulando até o Sukuna, e aí todo mundo ia ter que pensar numa nova maneira de derrotar esse cara super poderoso que se... Cara, sim, com todo respeito. Não é fazia muito sentido, é eu queria que. Você pode falar, eu queria que fosse isso, e aí a gente tá ok. Mas não faria muito mais sentido. preparou durante 1000 anos, o que não só ia dar um final diferente, Ia como dar. também ia reforçar a ideia De de fato. do arco, principalmente do Itadori, já que na luta final ele não consegue derrotar o Sukuna pelo seu próprio poder sozinho. Mas esse é o ponto dessa história, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Se fosse pra alguém matar o Sukuna sozinho, tinha sido o Gojo, porra. Esse é o ponto do Gojo morrer antes. Então. Não é possível.
Volta só um tico, deixa ele terminar essa frase, vai. Só pra ver onde ele vai chegar. O que não só ia dar um final diferente, curioso. como também ia reforçar a ideia final do arco, principalmente do Itadori, já que na luta final ele não consegue derrotar o Sukuna pelo seu próprio poder sozinho. Ele conta com a ajuda de várias e várias pessoas, dando aquela ideia de que o poder bruto nem sempre é o melhor, nem sempre vai vencer. Mas aí quando a gente pensa nessas possibilidades, olha pro que realmente aconteceu com o Kenjaku, no mínimo a gente fala, porra, velho, é um Aí eu larguei desperdício. essa mão, Se fosse chefe. um jogo da Mas não tá se discutindo poder nessa luta do Sukuna. Poder bruto não vence sempre? Eu acho que é uma questão até interessante, que é essa parada de que a gente tá tão por dentro de um certo tipo de vocabulário que a gente acha que coisas que aconteceram no lugar vão acontecer em outra, meio que por osmose, por um certo tipo de tradição. E não é exatamente assim que as coisas funcionam. Por mais que tenha, claro, uma tradição e tenha inspiração entre as obras, não se conversam com o tempo, é só uma tradição, tipo, é só coisas que influências que você vai levando, mas você não consegue chegar no último ponto para falar daquela obra porque ela se parece muito com outra, ou vai chegar em alguma... Assim, você consegue até tentar deduzir se ela for muito parecida com outra, né? Mas, no final das contas, ela não é a mesma coisa, né? Uhum. E com isso, fica difícil, porque o que me pareceu dessa conclusão é que, tipo, ele viu outras coisas, que provavelmente Naruto e Dragon Ball, e esperou porque ele teve boas sensações com aquelas outras obras e achou que chegaria no mesmo lugar. Mas, assim, ok. É meio que o jeito que, enquanto um produto, a revista Shonen Jump quer que você consuma, né? Para comprar mais. Sim. Mas enquanto uma análise de obra, você acaba deixando muito empobrecida a sua avaliação, porque você está partindo de pressupostos que não estão na obra para chegar na sua conclusão. Você pode falar, gostei, não gostei, tenho preferência disso, daquilo, mas ele não está analisando desse jeito, né? Ele está analisando Narrativamente. da maneira que me parece, da maneira que ele está se propondo, de que aquilo que aconteceu faz sentido ou não faz sentido. Uhum. Então aí fica um pouco mais complicado. E eu acho que tem um pouco também de uma recusa em trazer essa história pra vida real, assim. Então não se pensa no que isso está falando pra além de dentro do gênero do Battle Shonen. Então ele só fala sobre poder, sobre luta, não consegue sair dessa caixa muito específica. Sim. É um escapismo muito forte, assim. Alemão até falou um negócio que é muito interessante, que é o estilo é o código, mas também o desvio. Sim, inclusive é um negócio que todo artista vai dizer, né? Que você precisa conhecer muito de determinado estilo que você está trabalhando para você conseguir quebrar ele, né? Uhum. E é uma parada muito interessante que o Giger faz, né? Tipo, ele trabalha muito bem com o estilo, com todas as coisas todos os símbolos que a gente tem como símbolos que chamam a atenção, que são característicos para o público se ver mexido para ver aquilo, ao mesmo tempo que ele tá quebrando muito dessas coisas, né? Aconteceu com o Kenjaku, no mínimo a gente fala, porra, velho, é um desperdício. Se fosse um jogo da vida, uma Hanami, uma Rito, até que daria pra entender. Aí sim daria pra falar que foi uma conclusão corajosa, um encerramento inesperado, pegando todo mundo de surpresa e fazendo a gente refletir sobre... É que ele não ia ser corajoso você fazer um personagem secundário ser derrotado por outro personagem secundário. Só é corajoso ser do jeito que é porque é o Kenjaku. Quem ele realmente era no fim das contas. O que tipo, seja corajoso, mas calma lá também. Vamos lá. Na verdade, se a gente parar pra pensar, sempre aconteceu com o Diogo, e foi muito bom, mostrando que ele valorizava os laços, a amizade acima do próprio. Mas que... Então. É que ele deu uma bananada, eu acho, no que ele tava pensando. Deu. Porque, tipo, esse não é o ponto do Kenjaku. O Kenjaku não valoriza os laços. E ele
luta contra o Tabata e de repente ele descobre que os laços são muito hype. Pro objetivo, mesmo morrendo pra um Então, igual, inclusive, só acho que no- ele se confundiu um pouco até em o que aconteceu nessa batalha. E aí ele levanta essa bola de o Kenjaku começou a procurar laços. Não, Não. não é esse o ponto. É que eu acho que essa batalha ela diz muito mais sobre sobre como ele é curioso Uhum. e o que foi e como ele foi navegando por um universo que ele não conhecia exatamente e como aquilo foi chamando a atenção dele, tanto que ele vai sendo convencido aos poucos, né? Vai passando por vários locais até o momento que ele fala, não, isso aqui é da hora, então eu vou dar meu braço a torcer. Mas não é porque ele queria ter uma grande amizade agora né, com o cara. Não foi exatamente isso. Foi mais pela questão da ideia, que é o que permeia esse personagem, né? Essa ideia não muito bem formada, mas sempre abastecida por essa grande curiosidade, né? Uhum, sim. Então, assim, é que eu entendo de certa forma que é um cara que ele, de certa maneira, acaba sendo um personagem muito metafórico no sentido das ideias dele, né? E você não vê tanto ele na história, ao mesmo tempo que ele tá controlando tudo, e quando a gente tem as informações dele, meio que a gente tem tudo de uma vez, assim, uma porrada de uma vez, porque, né, o Jutsu Zero não é a história dele. Então, enfim, é a história do receptáculo dele, né? Uhum. Então, acaba que talvez seja cria uma expectativa de ser uma coisa muito grandiosa, de um grande arquiteto, e que no fim ele não é esse grande arquiteto, né? Tem uma questão um pouco mais, talvez um pouco mais pessimista, né? Que é uma coisa meio bem Jujutsu no final das contas, né? Então acho que faz bastante sentido. E no final das contas, ainda assim, mesmo com tudo isso, o vilão dessa história é só um cara que quer ser muito forte e bater todo mundo. caso do Kenjaku, por Mesmo conta com da tudo isso. posição dele na história, do papel dele na narrativa, não dá pra fazer isso sem muito desenvolvimento, muita calma, muita paciência, justamente o que a gente não teve em Jujutsu Kaisen. Ele sobreviveu a um fucking buraco negro, mas morreu com uma espadada, não parece certo. E o ponto aqui não é questionar a escala de poder, porque ele tava distraído, e por isso funcionou. A ideia não é essa, é mostrar como dá uma sensação de que tem algo errado. Não era pra gente ter essa sensação. Não era? Eu acho que era. Eu acho que é bem intencional. É bem anticlimático de propósito. Eu acho que é aí que a gente discorda. Eu acho que eu devolvo a pergunta pra você. Não era? Por que não era? Simplesmente porque é um cara que passou 1000 anos acumulando conhecimento, experiência, Inclusive é técnicas, difícil de habilidades. responder por que não era, hein? Sim. Dado o que eu vi em tela, você responder por que não era, eu acho que é bem difícil você responder a partir da obra. Por fora você fala o que você quiser, né? Mas É. a partir da obra acho que é difícil de responder. A resposta vai ser meio que porque eu não gostei do que eu senti. Porra, interessante, cara. Não teria uma O bom desse vídeo, pelo menos o cara, ele consegue organizar as ideias. Aí fica Sim. mais fácil pra gente também levantar os pontos. Sim. Né? forma de sair disso. Então acho que dá pra dizer de forma resumida e mais objetiva que a ideia do encerramento dele é até boa, faz sentido principalmente pro personagem, sozinho. Mas a execução não foi das melhores. E aqui eu não tô falando nem da falta de lutas em si, de que deveria ter mais porradaria, o que eu acho que fez falta, mas não foi o ponto principal. E sim o tempo, realmente, pra gente poder digerir isso, pra mostrar o personagem pensando, refletindo, tendo dúvidas. A gente vê ele se questionando se todo esse esforço, esse plano de 1000 anos tá valendo a pena, se ele se sente completo, realizado com isso, ou se Eu não acho que esse é o ponto desse personagem. tudo que ele queria era simplesmente se conectar com as pessoas. Seria Ele interessante. não era, porque não era. Então, eu acho que não é nenhuma das duas coisas, né? Esse que é o ponto, né? Mas assim, eu dou um braço a torcer um pouco de tipo. Ele é um. Ele tem essa complexidade no sentido de que é difícil você conseguir enxergar esse cara que só quer ver o circo pegar fogo, mas ao mesmo tempo não é porque ele tá querendo
Ele não é o Coringa, sabe? Uhum. Ele é alguma coisa mais histórica, no sentido de que ele passou por muito tempo. Ele é quase que só uma ideia. Sim. E aí talvez o difícil de entender é qual a ideia o Kenjaku é. Eu tenho um pouco de dificuldade de responder isso, pra ser sincero. Porque ele é a curiosidade humana que não necessariamente ela tem uma maldade, uma bondade em si, mas ao mesmo tempo está arquitetando coisas o tempo todo. Eu não sei. Eu nunca parei pra pensar muito nisso, pra ser sincero. Pra Mas mim é meio que ele é o progresso, esse progresso que ele vai experimentando sem se perguntar se vale a pena o que ele tá fazendo, só por, a gente tem que ir pra frente, assim. Então ele começa experimentando com as maldições, ele experimenta com ele mesmo, porque ele fica trocando de corpo, né? E aí, eventualmente, ele quer experimentar com toda a humanidade, porque o resto já não satisfaz mais ele. não satisfaz mais, né? É, pode ser. Então, assim, é uma pergunta difícil de responder, mas eu não sei se ela é tão importante também dentro do universo de Jujutsu a ponto de você ter que se debruçar tanto nisso. Porque ele é mais um motor ali que junta as peças e depois a gente tem, de fato, o que importa no Jujutsu, que vai ser a batalha final, né? Sim. Interessante ver isso, faria sentido para essa conclusão, mas simplesmente não aconteceu. A história gastou 80% do tempo, desde o primeiro arco até o jogo do abate, para construir esse manipulador Não é verdade. estratégico que tinha o controle de tudo. Acho que ele queria gastar 80% do manipulava tempo todo com o mundo pelas personagem. sombras, mas no fim das contas, no último arco, decidiu dar para ele uma conclusão mais intimista, pessoal, reflexiva, filosófica. E é o tipo de coisa que eu gosto muito. Você me conhece, você já viu os vídeos aqui do canal, tem vídeo pra caramba, sabe que eu gosto desse tipo de aprofundamento de personagem. Só que a forma que foi feito com quem já estragou completamente uma boa ideia. Se tivesse rolado mais uns detalhes, mais cuidado, mais atenção com o arco do personagem, isso já ia resolver metade dos problemas. E a outra metade ia ser resolvida com uma luta gigantesca, assim, cheia de maldições, invocações, poderes fodas, dignas de o vilão principal da história. Ele Ele não é, pô. tinha que ter dado um trabalho pro Yuta, fazendo ele suar de verdade. Até porque isso também foi prometido pela história. A gente viu o Toji poupando a vida do Geto por medo das maldições que ele tinha sob seu controle. A gente viu o Kenjaku roubando o corpo do Geto por conta dessa técnica. Mas eu te pergunto, quando a gente viu essa técnica sendo usada de verdade no Quando ele faz o Uzumaki lá e destrói Tóquio. Destrói Shibuya. seu máximo? Claro que a gente teve a luta do Geto contra o Yuta no filme, só que agora imagina esse poder na mão de um cara muito mais experiente, com 1000 anos de experiência. Imagina, ele destruiu Shibuya e Tóquio. Tóquio ficou inabitável. Não, mas assim, o que ele tá querendo dizer É no mano a mano, eu sei. É, sim, mas assim, o que eu acho que é o problema é que meio que o mangá já respondeu essa questão, né? Ele não é o vilão final. Uhum. Então é por isso que nada disso acontece. Essas batalhas não acontecem exatamente por esse ponto. Por ele não ser o vilão final, ele não vai ser. Inclusive, se ele fosse o vilão final, ia ser muito esquisito, no sentido de que o problema inicial não é ele. O problema inicial é o Sukuna. O nome do primeiro capítulo é o nome do Sukuna. Então, tipo, não faz sentido ele ser o vilão final. Então... E mesmo no sentido emocional, a relação dele com o Itadori é nula nessa história. Exato. Ele se fala uma vez em Shibuya. A questão dele é muito mais com o Satoru Gojo, né? Uhum. Então... Não tem... Eu até entendo. Assim, se eu emocionalmente dizer que depois do que eu vi do Geto, eles ter sido só um receptáculo, depois descobrir que é só um receptáculo, é um pouco frustrante? É. Mas é o ponto. Então, assim, eu tenho que saber lidar com isso. Uhum. Eu entendo que, num sentido mais emocional da coisa, foi um baque grande, ao mesmo tempo que foi uma possibilidade de, tipo, tá, beleza, mas ele foi substituído agora por um cara que é muito maior do que ele. Muito mais forte, enfim, muito N coisas. E no final ele foi derrotado de uma maneira que talvez que foi anticlimática, com certeza. Mas o que eu
tento policiar não é a palavra certa. O que eu tento sempre é que o meu primeiro sentimento, ele é muito importante, porque a gente não pode ler as coisas apenas como se estivesse corrigindo uma prova, tipo, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim. Ele é muito importante. Mas eu também tento, depois, entender se esse sentimento ele faz sentido com o que eu estou lendo. Então, assim, pode ser que no momento de excitação lá lendo a parada, você fica querendo que aconteça muito alguma coisa e claramente não é o que a história te contou o tempo todo. Você já sabia que não era, mas por algum motivo, por alguma tradição que tem na sua cabeça do que é o certo e o que é o errado, você chegou na conclusão que deveria ser aquilo. Então, não teve... Um contrato não foi quebrado, você só que achou que aquilo deveria ser daquele jeito. Uhum. E é meio que... entra no eu sou fã, quero service, né? É bem isso mesmo. Então depois você dá um passo atrás e... Porra, beleza. Talvez não seja isso. E vai ter vezes que você vai falar, pô, isso aqui é muito ruim ou muito bom, vai ver de novo e vai achar que é muito bom e muito ruim. Também vai ter isso, mas eu acho que esse primeiro... E aí é a questão do ler o mangá semanal, vai ter muito disso, né? Que é, você tá ali, você abre, vai ter aquela diversão por 5 minutos e você quer ter todos os sentimentos possíveis naquele momento. Então, quando tem um negócio que dá um baque, assim, você fica meio decepcionado. Mas eu acho que não é o caso dele, porque pra ele contar toda essa história, ele deve ter lido pelo menos umas 10 vezes essa porra. Impossível conseguir trazer tantos detalhes assim só de cabeça lendo a primeira vez. Nem o Gordão Explicações conseguiria fazer isso. Então, com esse tempo, você consegue maturar a ideia do que pode... quais foram as possibilidades ali que foram criadas e chegar na conclusão que se aquilo fez sentido ou não, né? Mas o ponto é que ele vai chegar e vai dizer poderia ser melhor, mas poderia ser melhor porque eu acho que poderia ser melhor. Não porque o mangá me levou para o lugar e me contou uma história, sabe? Então é sempre um pouco esquisito isso. Mais conhecimento de batalha, técnicas mais fodas, o quão foda seria isso? Esse aqui é o tipo de expectativa que a história criou, não foram os fãs, não foi a gente que tirou isso do nada, realmente tá na história, tá no mangá, o mangá meio que te dá essa iscazinha, esse bait. Então mesmo que o desenvolvimento do personagem no lado temático, simbólico tenha sido bem feito e faça sentido, se o que foi prometido lá no começo não foi cumprido, não foi entregue, não dá pra não se decepcionar. Dá sim. E é aí que a gente chega no mesmo problema que eu sempre cito todas as vezes que a gente vai fazer um vídeo falando mal de Jujutsu Kaisen. A pressa. A falta de tempo para os personagens se desenvolverem. Pô, esse mangá tem 30 volumes, cara. Que pressa. São 30 volumes. Mas não é 74, igual antigamente. As consequências de cada coisa. E o Kenjaku é um exemplo perfeito disso. Claro que a gente tem a Nobara, que foi desperdiçada, o Inumaki. Aí só enlouqueceu. Desses dias, o Megumi em alguns pontos. Mas, cara, o Kenjaku é sacanagem, na moral. Imagina o quão foda ele poderia ter sido com um pouco mais de desenvolvimento, de tempo de tela, de cuidado realmente. Seria facilmente um dos melhores vilões de todos os animes shonen. Mas por conta da pressa, da falta de detalhe, acabou sendo só uma das maiores decepções de Jujutsu Kaisen. Mas diz aí, o que você achou da conclusão desse personagem? Gostou? Mitada, Não gostou? achei mitada. O que você mudaria nessa história? Comenta aí, bora trocar uma ideia. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo. Um agradecimento Tamo especial junto, ficou gigante ao esse arco. Matheus.